Então, a gente está aqui mais uma quinta-feira com uma palestra na área da tecnologia. A gente está aqui com o nosso professor Sidney, né, como convidado palestrante. Também está aqui com o professor Robson, com o professor André. Meu nome é Valdirene, estou representando aqui a secretaria acadêmica da instituição. Seja muito bem-vindo, tá, professor Sidney? Sinta-se à vontade, né, em nossa instituição, sinta-se à vontade em nossa casa, para que você ministre a sua palestra de forma mais confortável. Então, para os nossos alunos, né, que estão entrando, para os nossos convidados, o professor Sidney, ele é graduado em Sistemas de Informação e Segurança da Informação. Ele tem pós-graduação também em Gestão em TI, as pós-graduações voltado aí para a área da tecnologia, possui mais de 10 anos de experiência aqui na docência no ensino superior. Hoje, o professor também está atuando, né, como analista de sistema e dados em um hospital, e ele atua na extração de dados, na elaboração de relatórios e indicadores estratégicos na organização. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer para nós recebermos o professor aqui, que essa noite seja uma noite de troca, de conhecimento. Então, vamos lá dar início à nossa palestra de hoje. Obrigado, Valdirene. Obrigado aos demais professores. Boa noite a todos. Boa noite, meninos e meninas. Sejam bem-vindos. Desde já eu peço desculpas, porque eu estou meio constipado, como diz aqui em Minas, né? Época do calor é a pior hora para a gente ficar gripado, mas não dá para escolher, né? Então, se a voz falhar e eu ficar com esse nariz entupido aqui, vocês não reparam não, tá? Pessoal, obrigado desde já aí à instituição, à diretoria, aos professores, coordenação, ao professor Wanderson, que me convidou também, um parceirão que eu tenho há muitos anos, tá? Transmito o meu abraço para ele. E obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Pela presença. Como a professora apresentou, eu trabalho na área de desenvolvimento de dados, na área de análise de dados, sou contratado como área de sistemas, na área de dados. E aí você me traz uma palestra de perícia computacional, como assim? O que tem a ver, né? Não é a tua área de atuação. Mas justamente por isso, né? Eu acho que todo mundo está falando muito em data analytics, em análise de dados, e é o bom do momento, e tá certinho, tem que falar mesmo, mas eu quis trazer uma coisa que, igual eu estava falando com o professor André Luiz, a gente dá uma pincelada na faculdade, mas a gente não sabe que existe. E é uma área, gente, que tem sido muito requisitada, principalmente por causa do volume de dados e informações que nós estamos gerando e consumindo todo santo dia, tá? Então, eu quero trazer esse contexto, acredito que alguns já tiveram contato com a área de segurança, outros ainda terão, mas isso é uma ramificação da área de segurança da informação. Então, aqueles que já estudaram vão ver algumas coisas familiares, aqueles que ainda não estudaram não arranquem os cabelos, vocês vão saber logo, logo do que eu estou falando, mas independente disso, saibam que essa área, ela está muito ligada à área da segurança, ela faz parte da área da segurança, e ela é hoje uma grande área de atuação para qualquer pessoa formada na área de TI, tá? Então, tenha formação, independente do curso, se é sistema, se é DS, se é gestão de TI, qualquer formação que você tenha na área de TI, você pode atuar com perícia computacional. E, afinal de contas, o que é isso? Aí eu vou passando aqui, se não passar, vocês me avisam, tá? Bom, igual eu falei, a gente está gerando muito dado, né? E cada vez mais o volume de dados e informações que a gente gera e joga para a internet é um absurdo. E não é de hoje que a gente fala em crime cibernético. A todo momento sai notícia de que um celular foi hackeado, uma conta foi invadida. Essa semana a Shopee divulgou de que milhares de chaves Pix foram vazadas. Enfim, cada semana sai um forfait diferente. Então,
crime por computador existe, está aí e infelizmente não vai parar. O que é necessário são a gente passar a entender ou passar a prever esses crimes. Lógico, se o mundo fosse perfeito, eles não existiriam, tá? Mas a gente, já que não é possível evitar que um crime aconteça, então a gente precisa começar a investigar de onde ele veio, por que ele aconteceu, né? Ou se não foi um crime diretamente gerado por um computador, mas que tem um computador como um meio de atuação desse crime. Vou dar um exemplo já. Por que é tão fácil, ou se parece tão fácil fazer roubo cibernético hoje? Eu estou aqui, vocês estão vendo esse fundo bonito atrás de mim, mas vocês não sabem onde eu estou, né? Então, essa falsa sensação de anonimato na internet deixa a pessoa mais corajosa. Ela acha que ela pode tudo, que a internet é anônima, que ninguém vai ficar sabendo. Um crime digital dispensa você pegar uma arma e pôr na cabeça de alguém, assaltar um banco, explodir um carro forte. Então, essa facilidade, entre aspas, leva as pessoas a irem para o crime digital, para o crime cibernético. Além disso, é mais fácil você aplicar golpes digitais. Por exemplo, quem nunca recebeu um e-mail dizendo que o CPF foi bloqueado pela Receita Federal? Ou que a conta do banco foi suspensa? Ou que o seu namorado, ou tem fotos da sua namorada, né? Então, esses crimes se espalharam muito rápido e eles apostam na inocência da pessoa. Eu tenho provas de que você está sendo traído. Se pega num dia que você está meio depressa, você abre o arquivo, um abraço, já é. Né? Então, esses tipos de crimes espalharam muito. E aí a gente tem pedofilia, roubo de dados, você tem tráfico de drogas, enfim, o próprio bullying é um crime, né? Discurso de ódio nas redes sociais, compartilhamento, roubo de informação. Resumindo, a gente precisa, então, começar, surge a necessidade de investigar de onde saiu isso. O crime está posto, o crime aconteceu, o problema já foi gerado. Né? A gente não está aqui tratando do anticrime, ou seja, de como evitar, porque isso também é um guarda-chuva enorme de técnicas e ferramentas, tá? Mas eu quero focar aqui no pós-crime, ou seja, ele já aconteceu. Como que eu, da área de TI, vou ajudar a resolver um crime que aconteceu utilizando um computador, um dispositivo eletrônico? E aí entra a perícia cibernética. Tá? Essa área, a gente vai pisar um pouquinho na área de criminalística, ou seja, investigação de crime. Nós vamos ajudar as entidades do direito. Polícia Federal, Polícia Civil, exatamente. Tá? Os peritos criminais, eles trabalham com órgãos federais ou órgãos policiais, ajudando a desvendar crimes. Mas então eu preciso ser concursado? Eu vou falar disso já. Mas, a princípio, você tem que ser bom na área que você está trabalhando, em investigação criminal. Quem assistiu CSI sabe do que eu estou falando, tá? Dentro da análise criminalística, existe a técnica chamada de perícia. O que é a perícia? É aquele termo que a gente já escuta bem. Vai ter a perícia do meu carro. Então, vai um técnico que vai vistoriar o seu carro para ver as condições que ele estava para fazer um seguro. O que é a perícia forense? Perícia forense é analisar uma cena de um fato, um crime. Quando eu falo crime aqui, pessoal, não pense em sangue, não, tá? Crime é qualquer ato ilícito. Então, o roubo de um computador é um crime. Você invadiu o computador de alguém e roubou dados, pegou um arquivo de forma não autorizada. É um crime. Você fez algo que não deveria. Tá? Então, a investigação cibernética, a perícia cibernética o que acontece? Nem todo crime é violento, exatamente, muito bem lembrado. Não preciso ameaçar a vida de alguém. Basta você enviar um link falso, a pessoa digita as informações, você instala um vírus no computador dela e rouba os dados. É um crime. Tá? Então,
A gente vai tratar, então, a questão do profissional que vai ter o conhecimento e as ferramentas certas para rastrear e fazer o caminho de volta. Então, olha que legal. A partir de um roubo de um computador, ele vai fazer o caminho para trás. Ele vai tentar chegar na origem desse criminoso. Igual um perito vai numa cena de um assalto, de uma batida de carro, e vai tirar fotos, vai colher digital, vai coletar as provas ali, vai ver se o ladrão deixou alguma coisa. É a mesma coisa. Só que puxando o sardinha para o nosso lado, a gente vai lidar com o quê? Com provas que estão dentro de computadores, de notebook, de celulares, né, de tablets, numa rede. São dados que estão escondidos dentro de zeros e um. Não são tão simples. Não é como você chegar num lugar e ver uma mancha, ou ver uma bota, ou ver uma digital na parede. Né? O fato, a evidência digital, ela está muito mais escondida. E é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês agora. Tá? Tranquilo? Tá? Todo contato deixa um vestígio. Premissa básica da investigação. Não existe interação do ser com o objeto sem vestígio. Tá? Quem falar o contrário é mentira. Ah, mas eu me oculto na internet, eu uso isso, eu uso aquilo. Ok, você pode usar N técnicas de ocultamento, mas um rastro fica. Senão, não existiriam tantos e tantas formas de você barrar o teu rastro. Então, de uma simples digital que a pessoa deixa no computador, até um endereço IP, uma hora de acesso, um login num site, um e-mail, qualquer coisa, a pessoa deixa um rastro. Não existe crime perfeito, exatamente. Tá? O que vai existir é a capacidade do perito achar essas minúcias. Aí é outra conversa. Tá? Mas ele vai coletar dados, ele vai coletar as possíveis minúcias ali, o pequenininho grãozinho de areia que pode levar à captura do criminoso. Ok? Essa fotinha que vocês estão vendo aí é um exemplo de uma perícia, tá? De um laudo. Isso aí está embaixo aí a fonte de onde eu tirei, tá? Do caso do menino Henry, tá? Um menino que foi morto aí pela babá, se eu não me engano, né? E aí fizeram a perícia no celular dela. Pegaram o celular dela, da mãe, agora eu não lembro direito da história, tá? Mas pegaram o celular dela e existem técnicas para isso, né? Não dá tempo de eu falar de tudo, mas existem ferramentas que vão ajudar o perito. E mesmo com o celular, olha que legal, mesmo com o celular apagado, conseguiram rastrear e abriram o histórico de conversa e conseguiram, por meio das conversas, provar que ela estava mentindo. Então pegaram foto, pegaram as conversas, né? Esse é o trabalho do perito. É isso que eu estou falando. É isso que vocês vão fazer. A diferença é que isso vai ser feito com respaldo judicial. E como eu brinco, a gente ainda é pago para isso, gente. A gente ainda vai ser bem pagos para fazer esse trabalho de investigação. Tá? Esse tipo de análise tem gente que faz porque está à toa e gosta, acha divertido mexer no celular dos outros, vasculhar, invadir e tal. Não. Se você tem essa curiosidade, usa para o bem e ainda vai ganhar dinheiro, porque é uma área que tem muita demanda. Né? Então, essa é uma foto de um pedacinho de um processo, de um laudo, em que o perito printou as imagens para provar, para mostrar na audiência o que aconteceu, que a mulher estava mentindo. Tá? Aqui mais imagens, tá? Não vou passar, uma história triste, mas olha lá, capturas da tela. Ele restaurou um iPhone, olha só, conseguiu restaurar o iPhone, colocou o caminho, né, o cartão de... Professor, está cortando.
Para mim ficou mudo aqui. Professor Sidney? Acho que ele teve uma oscilação lá, vamos aguardar que ele disse que ele caiu, não caiu, André? Isso mesmo, professora. Tá, então só vamos aguardar um pouquinho, ele caiu. Tá, ele tá voltando já. Pessoal? Olá, professor. Oi. Vocês estão me vendo? Sim, certinho, professor. Perdão, gente. Tá, só vamos compartilhar agora o slide. Se vocês estão enxergando. Perfeitamente. Certo. Eu parei de falar a respeito do perito que printou essas conversas e pôs no laudo como prova, como evidência do caso do menino. Até aí vocês tinham escutado? Sim. Sim, professor. Parei aqui mesmo, tá? Então, ele coletou essas provas, essas fotos a partir do iPhone e isso virou evidência do processo, tá? E aí eu trouxe outros casos, né? Ainda desse caso, a mulher mandou mensagem e tal. Resumindo, o perito fez um trabalho de análise do celular e coletou todas as conversas, todas as fotos, tudo que a mulher fez antes e depois do crime. E provou que ela estava mentindo no depoimento. Claro que o perito ele não vai dizer que a pessoa cometeu o crime. E ele não vai dizer que a pessoa é culpada. Não é essa a função do perito. O perito coleta evidências do que aconteceu. Então, o perito vai dizer o seguinte, olha, segundo o registro do celular coletado, ao 12h05, fulano enviou mensagem para ciclano. Ponto. Aqui o print. Se isso vai ser usado para culpar a pessoa ou não, aí é outra conversa. Mas o perito tem a função de mostrar o que aconteceu. Tá? Não cabe a ele emitir juízo de valor, julgar, mas ele vai mostrar o que aconteceu com base nas provas que ele coletar. Tá? Quem é o perito? Ele pode ser um servidor público, ele pode ser um profissional independente ou ele pode ser nomeado. Se você é profissional público, um servidor, é concurso. INSS ou... INSS. Ou você é da Polícia Federal ou geralmente Polícia Civil, tá? Nomeado por juiz, existe um cadastro que você faz nos órgãos de Polícia Civil do Estado, da Polícia Federal. Você pode se cadastrar, existe todo um processo seletivo, mas uma vez que você passe, você entra para o hall de peritos e a qualquer momento você é chamado para fazer uma investigação. Então, eles tal dia você está sendo convocado. Você tem disponibilidade? Tem. E aí você é contratado e recebe para fazer perícia, para emitir um laudo a partir da análise de um celular, de um notebook, de alguma coisa. Tá? Então, você pode ser nomeado desde que você pertença a um banco de peritos. E o profissional independente, aquele cara que trabalha ali para um advogado, para um escritório, um investigador autônomo, ele é contratado geralmente pela parte interessada. Aí eu estou sendo acusado e eu quero apresentar uma contraprova. Você pode contratar um perito e apresentar o que ele coletou. Tá? Vamos lá, rapidinho. Evidência digital. Primeiro passo. O que o perito faz? Quando ele chega na área do crime, então, houve um ataque cibernético aqui numa empresa, num banco, né? Ele vai chegar lá e vai isolar a área. Então, ele vai chegar numa sala de servidores da empresa e vai isolar a área para que ninguém polua aquela área, contamine aquela área. Ele vai registrar informações, ele vai tirar foto, ele vai pegar os equipamentos. Imagina que é um suspeito de um tráfico de drogas, ele vai coletar os computadores. Geralmente a gente vê em jornal, né, o policial federal carregando o computador debaixo do braço, ou saindo para aqueles sacos de prova com HD. Essa é a coleta de evidência. Boa noite, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Desculpa a demora.
Tranquilo? Ele não vai interferir nessas evidências, ele vai só fazer o processo de extração, de coleta, por isso que ele usa luva, saquinho, tudo aquilo lá, e ele vai tirar o objeto dali, tá? Vai levar para uma área do escritório, da polícia, para fazer a investigação, tá? Uma coisa que é legal, gente, muitas vezes o perito chega e o computador ainda está ligado. Então, existem dois tipos de extração de dados. Aquele faz com o computador ligado e desligado. Então, se você chega e o computador está ligado, é uma ótima circunstância para você coletar dados da máquina ligada. Então, ele já tem que fazer um trabalho de coleta de evidências. Se o computador está desligado, é uma outra abordagem. Então, ele pode, por exemplo, fazer uma coleta ali. Se ele chega e vê o computador ligado, ele não pode sair desligando, desconectando o cabo. Né? Ele tem que fazer a coleta, a quente, que a gente chama, né, da máquina ligada. Tá? Tem que documentar processo, tem que fazer o captura dos dados que estão ligados, analisar todos os registros, enfim. Tá? Tem todo um processo aí que eu vou mostrar já um print rapidinho. Tá? Toma cuidado de isolar esse equipamento, então o perito jamais pode plugar, eu vou plugar um pendrive aqui. Não, porque você vai estar contaminando a máquina, né, o computador do crime, né? Você sempre tem que isolar aquilo, tratar aquilo de forma isolada, jamais ligar nada, só o dispositivo que realmente você vai usar. A gente faz uma cópia de segurança, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Enfim, tratar aquele equipamento da forma mais limpa possível, da forma que ele, como se ele jamais tivesse sido tocado. Por quê? Porque você precisa analisá-lo do jeito que ele foi encontrado. Porque o jeito que ele foi encontrado pode ter sido a última forma que o criminoso deixou. Tá? Com isso, nós vamos pegar os vestígios. O que é vestígio? Qualquer rastro do nosso contato. Lembra que eu falei que tudo que a gente toca deixa um rastro? Vestígio é esse rastro. Tá? Marca, um login, uma senha, uma digital, qualquer coisinha que a gente toca deixa um registro, tá? Deixa um vestígio. Um fio de cabelo, eu já não tenho, enfim, qualquer coisinha que a gente toca no computador, seja digital, 0, 1 ou físico, é um vestígio. O que é uma evidência? Vocês acham que é isso aqui, né? Além disso, a evidência é qualquer vestígio. Qualquer vestígio, gente. Ih, gente, bagunçou aqui, peraí. Qualquer vestígio é a prova, o rastro daquele crime, tá? Ou seja, eu coletei, por exemplo, um login, um vestígio. Achei que a pessoa logou num site, um determinado site, né? Fez um login e senha. A evidência é aquilo que prova que realmente a pessoa esteve naquele site. Ou seja, eu consigo provar que a pessoa fez o login, que ela entrou com a senha. É como se você abrisse o navegador e visse lá no formulário de autocompletar o e-mail da vítima, do criminoso. Isso é um vestígio. Mas se você conseguir pegar o rastro do navegador e ver que ela logou no e-mail, isso já é uma evidência. Ou seja, você tem evidência de que ela entrou no e-mail dela. Tá? Então, separar. O vestígio é aquilo que te diz que ela fez. A evidência, não. A evidência já você consegue já comprovar que ela fez aquilo. E a prova já é levada para nível do tribunal. Ou seja, isso aqui prova que a pessoa cometeu tal ato. Então, por exemplo, eu consigo provar que o Sidney mandou um e-mail falso para vocês para roubar a senha do cartão, para roubar o cartão de crédito de vocês. Como que eu provo isso? Porque eu tenho evidências de que do meu e-mail saiu um e-mail para vocês com um link falso e que vocês clicaram nesse link e que esse link baixou um programa que instalou uma ameaça virtual e roubou os dados de vocês. Então, vejam, pedacinhos de evidências que juntos criaram uma prova contra mim. Certo?
Não se preocupa com termos, isso é mais para a gente entender, tá? Essa é a análise do caminho. Então, a gente coleta dados, faz o exame, analisa e gera as evidências, gera as provas, né? O fato concreto. Fulano fez aquilo que realmente a gente consegue provar. Certo? Beleza. Como que a gente coleta evidências? E essa, para mim, é a parte mais bacana. Tá? Existem vários métodos, mas a análise ao vivo é quando você chega em contato com a evidência. Tá? Com aquele computador, com aquele celular, com aquele objeto. Basicamente, a gente vai fazer a aquisição, a cópia daquele equipamento. Como assim a cópia? Você faz uma cópia de todo aquele equipamento digital. Então, você vai copiar o HD, você vai copiar a memória RAM, mas está desligada. Tem como você restaurar alguns pedaços dela. Você vai restaurar as conexões que o usuário teve. Você vai restaurar tudo que é rastro digital daquele computador, ou daquele celular, daquele equipamento. E vai levar isso para um outro local, para um outro disco, vamos dizer assim. E em cima desse disco é que o perito vai trabalhar. Tá? Essa técnica é chamada de dump. Tá, gente? A gente vai fazer um dump. Ou seja, o que é um dump? Uma cópia. Né? Uma cópia do computador. Se o computador está ligado, é muito mais fácil. Existe ferramenta que você pode baixar aí agora e fazer a cópia da tua memória RAM. Então, ele vai baixar todas as informações que estão rodando no seu computador e você pode jogar isso no outro software que vai ler e vai te dizer o que estava acontecendo com aquele computador naquela hora. Tá? Se o computador está desligado, fica um pouco mais difícil, mas você rastreia o que ficou na memória para trás e rastreia o disco físico, né? O arquivo que estava armazenado no computador. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo de um dump no Linux, que é mais rápido, então você dá um comando ali, faz uma cópia do seu computador, da memória, tá? Se tiver interesse. Aqui um print de uma tela do Windows, ó. Então, com o botão direito, você faz um dump de memória, olha lá, ó, é um arquivo de despejo, certo? Existe um programa, o Dumpit é um, ele faz isso, mas se não, você abre o gerenciador de tarefas, botão direito, cria um arquivo de despejo, ele vai criar um arquivo que você pode salvar como TXT, você não vai entender nada, porque não é legível para a gente mesmo, mas dentro desse arquivo estão vários e vários bits que representam o que aquele programa, no caso o Google Chrome, estava fazendo. Tá? Ele vai mostrar os processos abertos, a memória utilizada, o que estava salvo na memória, as conexões, as portas, tudo que estava rodando no computador, ele faz isso. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma coleta quente, que a gente chama, de uma coleta ao vivo. Né? Então, eu estou coletando a memória desse computador ligado. Ok? E a aquisição ao vivo e a aquisição a frio, ou a dead acquisition, né? A aquisição morta, enfim, mas a aquisição a frio, que é o quê? A máquina está desligada. A máquina está desligada, você chegou lá, o computador está em cima da mesa, desligado. Basicamente, só resta o perito pegar o disco, o HD, o SSD, e fazer uma cópia dele, como se você estivesse fazendo um clone. Aliás, como não? Você faz um clone. Você copia um outro HD do perito, do laboratório, limpo, totalmente esterilizado, vamos dizer assim, limpo, faz uma cópia. Aquela cópia original, aquele HD original do computador, fica sob a guarda da justiça, da polícia, porque depois ele vai ser devolvido para o acusado, e o perito vai trabalhar em cima da cópia. Você concorda comigo que se você fizer alguma coisa errada, você estraga o disco original? E aí um abraço? Então você precisa trabalhar em cima da cópia. Então, o perito vai fazer a aquisição da cópia. Tá? Eu deixei um link aqui, é o FTK Imager, vocês podem baixar aí, pode abrir o Google aí e baixar, tá? Dá para baixar na máquina. E aí você baixa e você faz a cópia do seu computador. É legal até para backup. Tá? Se precisar de um backup emergencial, você faz a cópia, mas é interessante para você entender como funciona essa questão de cópia de aquisição. Tá? E existe um outro
o FTK e o Dumpit. E o segundo passo que eu falei, que é a aquisição pós-mortem, ou a frio, o computador desligado, que esse já é a cópia da HD, porém os caras usam uns negócios mais profissionais, que vocês estão vendo aí, esses hacks, essas pastas, tá vendo que essa pastinha aqui, ela é um computador, ó. Então, o que o perito faz? Ele vai pegar o computador, tirar o HD, conectar aqui, ou dentro dessas maletas. Essas maletas, elas têm um isolamento elétrico e... não fugiu a palavra, mas totalmente estático, ou seja, tá vendo que ela é forrada, nenhum dispositivo eletrônico interfere com o que está lá dentro, fica totalmente isolado, e aí quando ele leva para o laboratório, ele faz uma cópia disso, ou dependendo do momento, ele já faz a cópia aqui na hora, tá? E esses dispositivos fazem a cópia bit por bit, não é você pegar, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V de uma pasta, não é isso. Ah, isso a gente faz no nosso dia a dia. A aquisição aqui é copiar cada pedacinho do seu HD como se ele fosse original. Então, quando o perito termina, ele tem uma cópia idêntica, rastreável, de cada pedacinho do disco daquele computador que ele capturou. Idêntico, sem tirar nem pôr. Inclusive, se o disco tiver falhas, as falhas serão replicadas na cópia. Olha que legal. Tá? Para realmente ser um espelho daquilo que ele foi capturado. Ok? Esse método a gente chama de aquisição de dados. Tá? Existe uma norma orientadora para isso, que diz como que tem que ser feito. Tá? O negócio é muito sério. Tá? Já falei da aquisição lógica, né? Desligar o micro é algo que geralmente não se faz. Sempre que possível, o perito evita desligar a máquina, a não ser que ele detecte que o criminoso conseguiu acessar aquela máquina para apagar os dados. A máquina, vamos supor, a polícia invadiu a casa e o cara programou o computador para, quando tiver uma invasão, apagar tudo. Nesse caso, o perito é obrigado a desligar para evitar a perda de tudo, tá? Mas, geralmente, achou a máquina ligada, copia tudo e depois desliga. Tá? Por quê? Quando a máquina ligada, ela está viva. E ali você pega tudo. Que ela está acessando, que ela está conectada, que ela está baixando, você está... os sites que ela acessou, enfim. Tá? Tarefa agendada, histórico de navegação, enfim, qualquer coisa. Tá? E eu trouxe aqui algumas imagens para a gente... de curiosidade. Essa primeira tela do volátil, tá? Existem duas fases, igual eu falei, a aquisição e a leitura. A aquisição é quando a gente pega e faz a cópia da máquina, né, do computador. É o FTK, o Dumpit, a gente geralmente usa esses softwares, tá? Eles vão fazer a extração, a cópia de toda a máquina. Para a gente ler isso, a gente não consegue, então a gente precisa de software especializado. Dois deles, o Volatility é um, ele serve para ler arquivos de memória RAM, olha que legal. Então você informa para ele o arquivo que você está lendo, o sistema operacional, né, ele já identifica pela memória, pelo arquivo qual é o provável sistema, mas é igual ao Linux, você vai informando os parâmetros e ele vai dizendo, olha que legal. Então, segundo esse print aqui, ó, às 11h42 do dia 7 de dezembro, tinha um arquivo system, né? Esses eram os processos abertos. Então, ele vai dizendo qual era o usuário, há quanto tempo estava aberto, né? Enfim. E um dos mais legais, deixa eu ver se tem uma telinha maior aqui. Esse aqui mesmo. É o Autopsy. O Autopsy, eu sugiro que quem gostou já vai lá e baixa ele agora. O Autopsy, gente, é muito legal. Você pode baixar ele gratuitamente. Ele é um software que ele vai fazer a leitura do arquivo digital e vai extrair tudo lá dentro e mostrar para você nesse formato de tela aqui. Então, quais são as duas coisas que você... Gostei, quero brincar. Você baixa um software de aquisição, por exemplo, o FTK, mas não vai fazer isso na máquina dos outros, faz na tua, viu? E faz a cópia do teu HD.
Vai demorar, dependendo do tamanho do teu HD, mas vai gerar um arquivinho. Feito isso, você abre esse arquivinho, tem um processo, você importa ele dentro do software Autopsy e você vai ver que o Autopsy vai montar tudo que estava dentro do seu HD. Então, ele vai montar os discos, ele vai criar a pasta de favoritos, de navegação de internet, histórico de internet, arquivos do Word, do Excel, favoritos, histórico. Ele vai rastrear aquele HD. Tá? Dica do Sidney. Existe um caso, eu deveria ter colocado, acabei esquecendo. Existe um caso simulado muito famoso na internet, que é... Vou deixar o link aqui para vocês. O caso do lobo solitário. Tá? Cadê? Chama Lone Wolf. O que é o Lone Wolf? O Lone Wolf, pessoal, é um projeto em que criaram um suposto HD de um suposto criminoso. Então, é um HD fictício, não é real. Tá? Chama Lone Wolf cenário. Tá? O que é o Lone Wolf cenário? Vou deixar o link aqui de print para vocês, tá? Cadê o chat? O que vocês vão fazer? Vocês podem baixar os arquivos. Tá? É um computador fictício, não é real. Tá? Então, tudo que está lá é inventado. Mas você baixa os arquivos, importa esses arquivos no Autopsy, e você vai ver que ele recria um computador como se fosse um criminoso. E lá dentro você vai achar arquivos, você vai achar histórico de navegação, você vai achar sites que ele acessou, como se fosse um terrorista que estivesse usando o computador para cometer um crime. Mas não é um crime cibernético. Não necessariamente perícia digital, perícia computacional envolve crime cibernético. Tá? O crime cibernético é aquele que ocorre quando há um computador, um dispositivo eletrônico envolvido. Tá? Não quer dizer que ele foi a vítima. Então, se um terrorista planeja um ataque a um prédio, mas ele planejou esse ataque usando o computador, o perito digital tem que entrar e periciar esse computador. Então, temos aí a atuação da perícia computacional. Beleza? Quem tiver curiosidade pode baixar o cenário do Lone Wolf, 2018, tá? E faz a importação no Autopsy, vocês vão ver que tem muita coisa. Como eu disse, não é real, é fictício. As pessoas foram criando esse disco como se fosse um suposto terrorista. E tem até umas perguntinhas lá no site que você vai vendo e você vai vendo se você consegue descobrir. Por exemplo, para qual país ele queria fugir se o ataque dele desse certo? Qual que era o ataque dele? O que ele ia fazer? Quais são os países para onde ele iria? Ele ia fugir como? Com qual empresa aérea? Né? Que serviço ele queria contratar para poder executar o plano? Tá? Então, são perguntas aí que você só consegue responder se você analisar o disco, que é o trabalho de um perito. Tá bom? Meninos e meninas, é isso, tá? Meu LinkedIn tá aí, meu GitHub tá em construção, não tem muita coisa, então, mas eu já deixei aí. Espero que tenham gostado. Tá? Como eu disse, é uma área que eu gosto muito, não trabalho nela, infelizmente, tá? Mas é uma área que eu gosto, que eu tenho interesse, que eu tento acompanhar o máximo que possível. E eu estimulo as pessoas a seguirem, porque é uma área que a gente está precisando cada vez mais de gente capacitada e treinada para trabalhar. Como eu disse, a área de perícia é muito grande e a gente precisa pôr bandido atrás das grades. Então, da nossa área cibernética, esse é o nosso trabalho, a gente está aqui para isso, então
bora lá se especializar, trabalhar, porque o campo é grande, tá bom? No mais, obrigado. E estou à disposição, se alguém quiser comentar, perguntar, fiquem à vontade. O Reginaldo levantou a mãozinha. Pode falar, Reginaldo. Vê se está liberado o microfone. Perfeitamente, professora. Tá. Dá para falar, Reginaldo? Boa noite, tudo bem? Muito interessante, né? Essa palestra que ele falou aí sobre, né, tudo que ocorre hoje em dia, sobre o que o povo faz aí, né, de maldade, essas coisas tudo, e tem que ter um perito para isso, né? E aí eu gostei muito do que ele falou aí. E quem sabe um dia entrar nessa área aí. É conhecendo, né, professor, no dia a dia, um pouquinho, que vai tomando gosto, que não tem outro caminho agora, né? A tecnologia, ela tende a avançar minuto após minuto. E acho que esse é o caminho, né, professor? A gente sempre vai precisar do ser humano, por mais que a inteligência das máquinas se desenvolva, quem programa a máquina é um ser humano. Isso nunca vai mudar. Quem dá inteligência para o computador é a máquina. Então, quem diz o que a máquina tem que fazer é o ser humano. E como ser humano, você pode dizer para ela fazer o certo e o errado, né? Então, a gente precisa de pessoas que... Gente, crime acontece toda hora. Nós estamos aqui batendo papo e quantas pessoas estão sendo roubadas, hackeadas, invadidas, né? A fatia de criminosos pegos é nada em cima do que acontece. A gente precisa cada vez mais de pessoas que vão trabalhar nessa área, vão investigar, vão desenvolver mais ferramentas para tornar essa análise mais fácil, mais rápida, né? Enfim, dar mais poder aí para as autoridades tomar a decisão e coibir, porque não é justo uma pessoa ter os seus dados roubados, ter dinheiro roubado, porque alguém estava à toa querendo fazer graça, né? Então, assim, não tenham medo, quem gostou, invista, e é uma área que tem muita demanda e sem dúvida, tem muita atuação para todo mundo. Professor, eu tenho uma dúvida, mas o Jorge Alves Luiz acabou de mandar aqui. Existe algum curso específico dessa área? Claro, existe sim. Eu não vou recomendar, né, porque seria injusto da minha parte, mas existem, desde pós-graduação, para quem quiser. Então, se terminou a sua faculdade, quer me especializar em perícia computacional, pode ir, existe sim, tá? E existe você também, e existe também cursos, você pode fazer um curso, uma formação, como se fosse um curso ali mais rápido, né? Não precisa fazer a pós, mas existe um curso que você pode fazer de empresas certificadas para a formação de perito. Só você procurar aí formação de perito computacional, muita coisa, tá? Prezem sempre pela prática, tá, gente? Isso aqui não adianta, isso aqui que eu falei meia hora, 40 minutos aqui, é muita teoria, mas isso aqui é mão na massa. E sempre que possível, verifiquem a empresa, chequem direitinho, mas tem muita coisa. Tem curso online, tem curso, tem formação presencial, tem pós, igual eu falei, né? E se alguém tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos antigos editais aí de Polícia Civil e Polícia Federal, que vocês vão ver que o salário de um perito é bem atraente. Uma questão que o Dudu levantou sobre equipamento. Isso é legal. Equipamento. Como eu falei, para você brincar dentro de casa, no teu dia a dia aí, você precisa basicamente ter esses dois softwares.
um para copiar o disco e um para ler. Bom, isso aqui é para você ver o que acontece. Um perito de verdade, gente, ele é igual a gente brinca canivete, né? Ele tem um arsenal para trabalhar com ele. Tá? Geralmente, esses equipamentos são muito caros. Você não vai comprar na Shopee um equipamento de análise de aquisição de disco. Tá? Primeiro, esses equipamentos são importados, são certificados, você precisa, não sei, né? Mas acredito que você não consiga comprar tão fácil. Tá? Então, você precisa, não é tão simples investir. A não ser que você fale assim, não, eu vou abrir a minha empresa na área de segurança e perícia, e aí vou começar. Beleza. Então, você tem que ter um equipamento de aquisição de imagens, de aquisição de discos, é um básico. O que é esse equipamento? É um equipamento que vai fazer a cópia daquele HD. Tá? Então, existem equipamentos que você pode começar. O primeiro equipamento que um perito teria que ter, um equipamento para aquisição de discos. Tá? Seriam essas maletinhas, essas caixinhas. Existem versões mais simples, mais portáteis, vamos dizer assim. Você pode procurar na internet. Tá? E aí, é um equipamento físico que vai te ajudar. Então, você vai tirar o HD, pôr ali dentro, ele vai fazer a cópia, e aí essa cópia é que você vai analisar. É como se fosse o teu primeiro canivete. Começa por ali. Tá? E aí, depois, você vai evoluindo. Claro que se você for para trabalhar numa polícia ou num escritório, numa empresa, você vai ter equipamentos muito mais robustos. Tá? Mas, para você entender a lógica, você precisa de programas de aquisição e leitura de imagem. Igual eu mostrei, baixem esses dois, o FTK e o FTK e o Autopsy, o Volat, e já dá para vocês verem como funciona. Quer comprar um equipamento? Você pode comprar, começando por um de aquisição de imagens, que aí você vai fazer a cópia real de um HD de uma forma mais profissional. Bom? Para quem tiver interesse aí. É lógico, você pegar um curso, uma formação em perita, ele já vai te dar a trilha certinho do que você precisa. Tá? Mas para começar dentro de casa, é como se você tivesse que ter um segundo computador. Como não? Você precisa de um segundo computador só para fazer perícia. Esse computador tem que ser isolado, ou seja, ele não pode ter nada, tem que ser limpo, porque cada vez que você põe um HD a ser periciado, o seu computador tem que estar zerado. É como se você tivesse que ter um computador formatado cada vez que você for fazer a perícia. Por quê? Se você instalar qualquer coisinha, ele pode contaminar aquele HD que você está periciando. Então, você tem que ter um computador só para perícia. E aí, você pode investir em equipamento para fazer cópia de imagem e tal. Tá? Mais alguém? Não estou vendo nenhuma pergunta no chat. As pessoas que levantaram a mão foram as que eu já li as perguntas. Eu acredito que nós podemos seguir para o sorteio da nossa pós-graduação, correto? Alguém tem mais alguma pergunta? Seguinte, aproveitando a situação, como o professor disse sobre cursos e questões de pós-graduações, nós da FASU estamos disponibilizando 3 cursos voltados para a área de Direito Digital e Cibersegurança, que já estão aqui no site. E exatamente isso é uma excelente oportunidade para quem quer começar na área ganhar essa pós-graduação aqui do sorteio. Lembrando que nas nossas regras tem a questão do aluno ter que estar presente aqui. Tudo bem, pessoal? Professor, o senhor poderia só retirar sua tela para que eu possa colocar do sorteio? Perfeitamente. Vamos lá. Compartilhar. Tela janela guia. Sorteador. Aqui. Todos estão vendo a tela? Sim, não? Deixa eu ver. Perfeitamente. Vou fazer aqui o disparo de todos os nossos alunos.
E vamos sortear. Espera aí, rapidinho que eu vou dar uma clicada aqui. Vamos lá. E o ganhador foi Alexandre Martins Cândido. Você está aí, meu querido? Ele está aqui. É pior que eu acho que ele está mesmo. Ele está. Aí, ó, apareceu. Nós temos o nosso vencedor. Parabéns, Alexandre. Nós estaremos entrando em contato com você em breve para estar te passando os maiores detalhes de como pegar essa oportunidade. Perfeitamente? E, mais uma vez, eu queria fazer um agradecimento em nome de toda a FASU e todos os nossos alunos ao professor Sidney pela excelente palestra. Você trouxe elucidou muito sobre um campo que é pouco conhecido, mas muito importante na nossa sociedade. Eu queria deixar o meu mais sincero obrigado ao senhor. A gente agradece, tá, professor? Eu que agradeço, já dei uma olhadinha aqui na pós de vocês mandaram o link aí, eu já fui xeretar, viu? Recomendo, podem olhar, porque tá bem, assim, bacana, tá? E, pessoal, quem se interessou, uma pós em segurança é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que vocês precisam, tá? Não tem como você ir para a área de segurança sem você ter um pouco mais de aprofundamento, tá? Então, quem gostou pode se especializar, e aí o céu é o limite, tá? Mas, enfim, obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela recepção, tá? Foi um prazer, realmente espero que tenham gostado, espero que tenham brotado a sementinha de vocês. Independente de qualquer coisa, gente, não deixem nunca de estudar, de aprender, porque é só isso aí que a gente precisa para... Só isso não, é o mínimo que a gente precisa para crescer e ter sucesso, tá bom? Obrigado, sucesso para a FASU, para todos vocês, e nós estamos juntos aí sempre. Valeu.